Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu gostaria de explicar para vocês a norma NBR 8402 de 1994, que trata sobre a caligrafia técnica. Então nós temos aqui a tabela que a própria norma apresenta, em que a gente tem as dimensões ou tamanhos das letras que a gente tem que escrever. Bem, numa aula, quando o professor diz, olha, tome como referência, por exemplo, a altura 10 ou a altura 3,5, a partir desse valor, ou seja, do H, a gente consegue tomar todos os padrões dentro desta norma. Por quê? Se vocês forem ver na tabelinha aqui, nós temos toda a relação. E o valor que é usado como referência é exatamente o H, certo? Então, quando o professor fala, olha, altura tal, basta olhar na tabela e que o H vai dar como referência para todas as outras medidas restantes. Então, vamos supor que o nosso H seja 10 nesse exemplo. Lembrando, né, pessoal, quando fala altura 10, nossa unidade de medida é o milímetro, certo? Não confundir com centímetros, tá? Então, vou deixar bem aqui milímetros. Então, a altura valendo 10 milímetros. Como é que a gente vai ler essa tabela? Nós vamos pegar e ler essa primeira linha aqui, verificar ela, e nós vamos tentar encontrar aqui 10. Bem, vocês podem já ter visto aqui que 10 está exatamente aqui, certo? Olha só. Encontrado 10, nós então vamos marcar, nós vamos tomar como referência exatamente a coluna em que está o 10, certo? Agora, se a gente voltar aqui para a relação, nós podemos ir calculando um por um. 7 dividido por 10 vezes H, né? E procurando a relação 1 por 1. Que se a gente for conferir, vai dar exatamente todos esses valores que estão aqui. Logo, a gente não precisa ficar calculando tudo isso sempre que a gente for usar, por exemplo, a altura 10. Esses valores aqui já correspondem aos valores em milímetros que a gente tem que usar aqui na norma, certo? Então, vou fazer para vocês um exemplo, tá? Sem escala, sem utilizar realmente essas medidas, algo aqui só para exemplificar, tá? Vamos supor então, de início, que essa duas linhas que eu fiz tenha 10 milímetros, certo? Bem, então, se a gente for olhar aqui, o H é a altura das letras maiúsculas, ou seja, as letras caixa alta. Então, eu vou poder colocar aqui uma letra caixa alta, então eu vou colocar a letra O, certo? Bem, um detalhe que a gente tem que se ter também. Começo de frase tem que ter o parágrafo. Qual que é o parágrafo que eu devo tomar? Você coloca aqui o 6, que é a distância mínima entre as palavras, certo? Então, aqui, já de início, eu vou supor que eu tenho 6 milímetros, certo? Então, continuando, eu quero escrever uma letra minúscula, eu quero escrever Oi. Então, nós temos que conferir a altura das letras minúsculas, que é o C. C, se a gente for ver aqui, é 7 milímetros. Logo, eu já tenho que pegar aqui, olha, e fazer, olha, 7 milímetros. E dessa forma eu vou poder escrever a letra I. Mas, tem outro detalhe. Distância entre os caracteres. Para mim escrever Oi, eu não posso escrever Oi assim, colocar o I aqui, ou colocar o I bem colado aqui. Eu tenho uma distância padronizada entre os caracteres. Lembrando, não confundir com espaço, tá? Essa aqui é a distância entre os caracteres dentro de uma palavra, certo? E qual que é esse valor? Distância mínima entre caracteres é o A, que nós vamos encontrar aqui 2 milímetros. Então,
temos que ter aqui, olha, 2 milímetros. E agora sim eu posso escrever o oi na altura das letras minúsculas, certo? Escrevi oi dentro da norma técnica sem nenhuma escala. Continuando, pessoal, agora acho que talvez essa regra ela confunde muita gente, tá? É a questão aqui da distância mínima entre as linhas de base, tá? O que é uma linha de base? Saibam o que é linha de base. Linha de base é a linha onde a letra está se apoiando. Entre aspas, é a linha em que as letras estão colocando seus pés, tá? Linhas de base está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Pegar 14 milímetros, certo? Olha, das linhas de base aqui, ó, 14 milímetros. Então, nós vamos pegar a nossa próxima linha de base e vai colocar uma distância aqui, olha, de 14 milímetros, tá? Como nós já sabemos aqui, né? A altura para a letra caixa alta é 10, então vou colocar aqui a altura máxima 10 milímetros. E está pronta aqui a minha próxima linha. Eu posso já ir escrevendo, certo? Bem, isso não se pode confundir, isso aqui é bem cobrado, tá? E a penúltima coisa é a distância entre as palavras. Então eu escrevi oi, é o famoso espaço, certo? Qual é a distância mínima entre as palavras? Está aqui na letrinha E minúscula e é igual a 6, certo? Então a distância aqui deve ser 6 milímetros, o espaço, né, é 6 milímetros entre as palavras. Então, oi, eu vou escrever aqui um C, tá? Como vai você? Iria escrever. Então, nós temos espaço entre as palavras, né, de 6 milímetros, certo? E lembrando que nós temos um espaço entre as letras de 2 milímetros, tá certo? E então, por fim, a largura da linha D, né? Que seria a grossura, né? Da linha, por exemplo, aqui, né? Grossura dessa linha. Que a gente não vai medir, obviamente. Pegar uma régua, vou medir a grossura. Que geralmente, né? Na caligrafia técnica, usa-se as lapiseiras, né? E as lapiseiras atendem esse padrão aqui, certo? Se vocês olharem na tabela, olha só. Questão lá dos famosos grafite, né? Grafite 05, o 07, né? Grafite 1 ou o 09, 0,35 ou 0,3, né? Então, é a questão da, entre aspas, grossura do seu grafite, tá? Essa aqui é a largura da linha aí, certo? Bem, vocês estão vendo aqui que na própria norma existe esse rascunho para vocês tomarem como referência, certo? Eu expliquei esse rascunho inteiro, tá? Vocês podem aí tomá-lo como referência tranquilamente, tá certo? Pessoal, no próximo vídeo eu vou estar fazendo numa folha, vou estar filmando numa folha como a gente faz isso aqui, usando a régua, usando as lapiseiras, usando todas as trambolhagens de desenho e obedecendo, obviamente, todas as medidas certinho, coisa que eu não fiz aqui agora, tá certo? Então, caso vocês queiram assistir, vai estar na descrição. Então, muito obrigado por ter assistido este vídeo e até a próxima, valeu!